pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Projeto Avulsos. E hoje eu vou trazer os meus comentários sobre Nosferatu, a nova releitura, divisiva ainda por cima, dirigida por Robert Eggers. E, enfim, o que eu posso dizer sobre esse filme, né? Principalmente o diretor, né? Ele é um cineasta que eu já admirava ele desde A Bruxa. E o que eu posso dizer sobre ele? Ele é um artista que ele tem um enorme fascínio pelos elementos formais do cinema, desde a cinematografia que trabalha com diferentes sensações de horror, né? A claustrofobia, a opressão dos cenários, o maior uso de sombras com o objetivo de catalisar esse sentimento. Ele sabe muito bem usar das iluminações barrocas, principalmente, com o objetivo de solidificar ou potencializar, depende do adjetivo, a atmosfera de terror, ou a sensação de bizarrice que grande parte de suas produções tem, né? Adotam, melhor dizendo. E o Nosferatu ele segue na mesma dinâmica de todos os seus filmes, toma algumas liberdades, várias liberdades criativas, e para quem está acostumado com o filme do Murnau ou do Herzog, depende muito da visão do espectador. Alguns podem se incomodar e outros não. O meu caso, muito pelo contrário, eu adorei. Cada decisão criativa, visual que o Eggers estabelece em sua produção, na minha opinião, todas foram assertivas, todas foram muito competentes na construção da atmosfera. Mas eu entendo perfeitamente todas as críticas da galera. Eu adoro assistir filmes que são divisivos, porque geram justamente um debate interessante entre o público que não gostou e outro público que detestou. O Eggers ele pega bastante dos elementos do Drácula do Coppola. Ele também pega a mesma estrutura de narrativa, tanto da versão de 22, Nosferatu de 22 do Murnau, e a versão de 79. O filme ele praticamente segue na mesma dinâmica do filme original, tanto das duas versões, né? Não tem tanta diferença assim, mas o diferencial mesmo é a forma como o Eggers ele filma e constrói a sua atmosfera. E esse componente é muito interessante, porque se você já admira o diretor desde A Bruxa, desde O Farol, que nem o meu caso, vai se sentir muito confortável com essa experiência. Há um uso de câmera que é bastante engenhoso em vários momentos, tem um trabalho de mise-en-scène que aproveita bastante dos elementos visuais dos cenários, tanto para compor a atmosfera de horror, quanto para situar justamente a grandeza dos cenários. Os figurinos são muito interessantes também. Tudo nesse filme é rico, tudo nesse filme tem detalhes interessantes e é legal. É legal para quem gosta de O Farol, principalmente. Me lembrou bastante O Farol. Tem várias vestimentas que me recordaram daquele filme, cara. E é bem interessante para quem gosta, para quem aprecia a filmografia do diretor. Muito da sensação do bizarro, de às vezes você sentir, né, como espectador, uma sensação de, como que eu posso dizer, né, um sentimento de pesadelo, de sonho, né? E nesse filme do Nosferatu tem muito disso, principalmente no personagem do Thomas Hutter, interpretado pelo Nicholas Hoult, que aqui ele está meio jogado de escanteio, mas enfim, não é nenhum problema não. E o diretor, sabiamente, espertamente, ele constrói diversas sensações de horror sem apresentar a criatura, né? E diferente da versão do Murnau e da versão do Herzog, eu vou entrar agora em campo de spoilers, porque eu vou falar diretamente sobre essa versão do Conde, né? O Eggers, ele não tem tanto esforço de mostrar o vampiro em tela nos primeiros minutos, né? E ele faz isso. Essa decisão foi concebida com o objetivo de enfatizar justamente uma imponência, um sentimento de imponência nessa criatura, né? O que seria isso? De início ele usa um casacão gigante, ele tem uma voz que lembra um pouco da linguagem eslava, algumas línguas mortas, uma mistura de latim com eslavo. E o R, vou dar um exemplo do yourself. O R é gutural. E esse uso de uma voz gutural também traz uma imponência, traz
um calafrio na minha espinha. Tipo, é minha experiência pessoal. Não, tipo, tem pessoas que acharam tosco esse uso de uma voz gutural assim. Muita gente achou, eu conheço muita gente que achou tosco isso. Mas na minha experiência, na minha impressão, na minha opinião pessoal, especificamente, eu fiquei com a minha espinha gelou nesse momento, quando justamente o vampiro se revela, né? E é interessante como o diretor ele apresenta esse personagem através de pequenas silhuetas, através no meio das sombras, né? Você não tem uma noção exata do visual dele a princípio, né? O que eu posso dizer sobre o Bill Skarsgård? Pô, ele está sensacional, cara. Ele está completamente infestado de maquiagem, né? Mas, meu amigo, cara, ele está assustador, cara. Tipo, pra mim, o Pennywise já era uma criatura desconhecida, que flertava justamente com o Lovecraftiano, era uma criatura cósmica que adquire diferentes formas, né? Mas Pennywise era assustador, mas esse Conde, cara, minha nossa, cara, eu ainda estou em dúvida se essa versão do Conde é melhor do que o do Herzog ou dessa do Bill Skarsgård. É bem interessante, tem muito do Vlad, o Empalador, né? Que é justamente a figura histórica que inspirou o Bram Stoker de criar o Drácula. Né? O que lembra? Qual componente que lembra o Drácula do Coppola? Tem uma atmosfera psicossexual, porque a versão do Conde Orlok, do Skarsgård, ele é extremamente sedutor. O Conde Orlok do Skarsgård, ele pega bastante dos elementos do Drácula do Gary Oldman, de ser muito sedutor, de praticamente enfeitiçar as pessoas, é quase que uma entidade. Eu acho esse componente bem interessante, porém, é um sentimento que eu tive, né? Eu tive uma impressão de que a narrativa, apesar de seguir na mesma estrutura de outras produções, eu senti que não tem tantas ideias que revigorem esse filme, tipo, ideias novas, apesar de que em questão de direção, em questão de mise-en-scène, eu acho esse filme espetacular. Esse filme ele é uma experiência genuína de horror. Ele apresenta uns cenários grandiosos, absurdos, que sintetizam perfeitamente o que é o terror gótico, que é um subgênero do terror que infelizmente não tem tantas produções assim, né? O Eggers, ele tem um enorme fascínio pelos elementos imagéticos. Ele sabe como construir terror e sem usar dos vários artifícios, dos vários estímulos que o terror blockbuster, ou melhor dizendo, o terror mais Blumhouse, costuma usar, né, dentro dessa lógica do gênero. Parece que os personagens estão se sucumbindo em meio à escuridão, em meio ao sombrio, traz uma atmosfera de terror que fica presa dentro do seu âmago, que foi o meu caso. Mas eu admito, é um filme que desde a sua criação, nas suas ideias que são concebidas, na liberdade criativa que o Eggers teve, né? É um filme que vai ser muito divisivo, já está sendo divisivo, né? E pra mim não tem problema nenhum. Tipo, eu me incomodo bastante de ver uma galera rebaixando o gosto dos outros. E se você não gostou do filme, você tem uma opinião ruim. Galera, vamos trazer um debate legal, independente se você gosta ou não gosta. O que importa é justamente a opinião da pessoa, cara. Não precisa desvalorizar o outro só porque a pessoa não gostou de um filme que você gostou. Mas, enfim, isso é um papo muito mais cabeça que envolve as comunidades cinéfilas. Mas o que eu posso dizer é que esse filme, essa releitura é magistral. Come to me. Encountering Nosferatu.